Março de 2011. Filadélfia. Milhares de pessoas de pé em um ginásio lotado. No centro do tatame, dois homens frente a frente. De um lado, Matt McDonagh, o atual campeão nacional. Forte, técnico, acostumado a vencer. Do outro lado, um lutador que as grandes universidades rejeitaram. Um atleta que terminou em último lugar no primeiro torneio que disputou. Um homem que nasceu sem a perna direita. O árbitro leva o apito à boca. E no último segundo antes do som, Anthony Robles não pensa em um golpe. Não pensa no adversário. Ele pensa em uma carta. Uma carta escrita a lápis por uma criança de 8 anos. Para entender por que essa carta decidiu a luta mais importante da vida dele, você precisa voltar ao início de tudo. 1988. Uma jovem de 16 anos dá à luz um menino. Os médicos entram e saem do quarto. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. A criança nasceu sem a perna direita. Sem acidente. Sem doença. Sem causa. A mãe, Judy, recebe junto com o filho uma escolha que vai definir tudo. Criar aquele menino para se esconder do mundo, ou prepará-lo para enfrentá-lo. Ela poderia ensinar Anthony a evitar riscos, a aceitar limites, a viver do tamanho que os outros decidissem. Judy escolheu o caminho contrário. Desde pequeno, ela repetia ao filho que ele havia nascido daquela forma por uma razão. Anthony não sabia qual era. Mas cresceu tratando a própria diferença não como um erro, como um mistério a ser decifrado. E havia um detalhe na forma como Judy falava que mudaria tudo. Quando Anthony queria tentar algo novo, ela nunca perguntava: "Será que você consegue?" Ela perguntava: "Como podemos fazer isso funcionar?" Parece uma diferença pequena. Não é. A primeira pergunta fabrica medo. A segunda fabrica possibilidades. Foi assim que Anthony aprendeu a andar de bicicleta, a jogar futebol com os amigos, a dirigir um carro. Ele caiu mais vezes do que qualquer criança da vizinhança. E sem perceber, cada queda construía algo invisível. Uma força incomum nos braços, nas costas e nas mãos. Uma força que um dia teria uma missão. Ele só não sabia ainda. Mas existia uma coisa para a qual nenhum treino preparava. Os olhares. No mercado, na rua, na escola. Algumas pessoas sentiam curiosidade. Outras, pena. E Anthony percebeu cedo uma verdade cruel. Antes de conhecerem o nome dele, muitos já enxergavam apenas o que faltava no corpo dele. Até que, aos 14 anos, ele encontrou o único lugar do mundo onde ninguém poderia julgá-lo à distância. O tatame. Na luta livre, não existe esconderijo. Não há companheiro para receber a bola. Não há banco de reservas. Quando o apito soa, são apenas dois corpos e a verdade. Anthony entrou para a equipe da escola. E a estreia dele destruiu qualquer ilusão de filme. Ele era menor que os adversários. Mais leve. Não dominava as técnicas. Na primeira temporada, foram 5 vitórias e 8 derrotas. No torneio da cidade, último lugar. Preste atenção nisso. O garoto que sonhava em ser campeão era oficialmente o pior lutador da cidade. E é aqui que a maioria das histórias termina. Porque certas derrotas não machucam apenas o corpo. Elas parecem confirmar a sentença que todos já haviam assinado. Talvez os outros estivessem certos. Talvez um garoto com uma perna só não devesse estar ali. Talvez insistir fosse apenas uma forma lenta de aceitar o impossível. Mas, em algum momento daquela temporada humilhante, Anthony enxergou o próprio erro. E não era falta de esforço. Ele estava tentando lutar como os outros, copiando movimentos desenhados para corpos com 2 pés no chão. O corpo dele era diferente. Logo, a luta dele precisava ser diferente. Ele parou de perguntar: "Como faço o que eles fazem?" E começou a perguntar: "O que funciona para mim?" Essa pergunta foi a primeira virada da vida dele. Porque quando Anthony olhou para o próprio corpo como estrategista e não como vítima, descobriu vantagens escondidas. O centro de gravidade dele era mais baixo. Derrubá-lo era quase impossível. Anos de muletas haviam transformado as mãos dele em garras de aço. E nenhum adversário do país sabia lutar contra um estilo que simplesmente não existia antes dele. A desvantagem começou a virar arma, mas não de um dia para o outro. Anthony treinava até os braços queimarem, caía, ajustava,
recomeçava. E, quando perdia, o treinador ensinava a procurar vitórias pequenas dentro da derrota. Defendeu melhor do que na semana anterior? Vitória. Resistiu mais tempo? Vitória. A derrota deixou de ser sentença, virou instrução. Os números começaram a contar essa história. No segundo ano, o último colocado da cidade tornou-se o sexto melhor do estado do Arizona. E então veio a explosão. Nos 2 últimos anos da escola, Anthony disputou 96 lutas. Quer saber quantas ele perdeu? Nenhuma. 96 vitórias consecutivas. 2 títulos estaduais. Um campeonato nacional entre estudantes do país inteiro. O pior lutador da cidade agora era um dos melhores jovens atletas dos Estados Unidos. As portas das grandes universidades deveriam se escancarar. Não foi o que aconteceu. Os programas universitários olharam para o histórico dele e hesitaram. Diziam que ele era pequeno demais, que, contra a elite do país, a condição física finalmente viraria um muro. Mais uma vez, ninguém enxergava as 96 vitórias. Enxergavam a perna que faltava. Anthony entrou na Universidade Estadual do Arizona sem o tapete vermelho reservado às grandes promessas. Teria que conquistar espaço. De novo. E quando perguntaram o que ele pretendia fazer ali, a resposta soou absurda para um novato sem garantias. Eu vou ser campeão nacional. Nos primeiros anos, ele avançou. Tornou-se All-American. Venceu títulos da conferência. Chegou perto do topo, mas perto não era o plano. Em uma temporada, terminou em 4º lugar no campeonato nacional. Na seguinte, caiu para 7º. E essa queda o atingiu num lugar que nenhum adversário havia alcançado. Porque durante a vida inteira, Anthony usou a dúvida dos outros como combustível. Antes de cada luta, repetia: não posso desistir, porque desistir é provar que eles estavam certos. Essa mentalidade o levou longe, até que começou a aprisioná-lo. Quanto mais vencia, mais pesada ficava a obrigação de vencer. Ele já não lutava por um sonho. Lutava com medo de uma humilhação. E existe um abismo entre lutar por um propósito e lutar para fugir de uma vergonha. No primeiro caso, a luta fortalece você. No segundo, ela consome você. Foi nesse momento, no fundo desse cansaço invisível, que um envelope chegou pelo correio. Dentro dele, dezenas de cartas escritas a lápis. Crianças do 3º ano de uma escola haviam conhecido a história dele. Mas as cartas quase não falavam de luta. As crianças contavam os próprios medos, os próprios problemas. E diziam que a história de Anthony dava a elas coragem para continuar. Ele leu aquelas cartas e chorou. E ali, segurando papéis escritos por mãos de 8 anos, compreendeu o que nenhuma medalha havia ensinado. A história dele já tinha valor antes de qualquer resultado. Ele não precisava de um troféu para justificar a própria existência. Lembra da carta em que ele pensou antes do apito? Era uma daquelas. A partir daquele dia, algo mudou. Anthony parou de tentar controlar o placar, o julgamento da torcida, a opinião dos críticos, e passou a controlar a única coisa que sempre foi dele: a entrega daquele dia, a preparação daquele dia, a coragem daquele dia. Livre daquele peso, ele começou a última temporada universitária. Uma luta, uma vitória. Outra luta, outra vitória. Os adversários estudavam os movimentos dele, procurando uma fraqueza. Mas como encontrar fraqueza em um homem que passou a vida inteira resolvendo problemas que ninguém mais precisou resolver? Ao fim da temporada, 36 vitórias, 0 derrotas. Faltava uma luta. E agora você está de volta a Filadélfia. Março de 2011, a final do Campeonato Nacional. O ginásio lotado. Matt McDonald do outro lado. Exatamente o tipo de lutador que disseram que Anthony jamais venceria. O árbitro leva o apito à boca. Anthony pensa na carta. E o apito soa. Ele não entrou naquela final para sobreviver. Entrou para dominar. Usou a força das mãos moldadas pelas muletas. O equilíbrio construído em milhares de quedas. O estilo que inventou porque não podia copiar ninguém. Ponto após ponto, assumiu o controle. E entenda o que estava acontecendo ali. Não era um homem vencendo apesar da diferença. Era um homem vencendo por causa de tudo o que aprendeu com ela. Placar final, 7-1.
Anthony Robles, campeão nacional dos Estados Unidos. O garoto que ficou em último lugar terminou no topo do país. Anos depois, a vida dele viraria filme em Hollywood. Mas o momento mais poderoso dessa história não é o braço erguido pelo árbitro. A verdadeira vitória começou muito antes. Começou quando uma mãe de 16 anos se recusou a transformar a limitação do filho em desculpa. Quando um garoto derrotado voltou ao treino depois do último lugar. Quando ele parou de imitar os outros e inventou a própria forma de lutar. E principalmente, quando parou de lutar contra a opinião alheia. E começou a lutar pela pessoa que queria se tornar. Agora, olhe para a sua vida. Talvez você esteja tentando vencer a sua luta usando os movimentos de outra pessoa, comparando o seu caminho com o de alguém que recebeu condições completamente diferentes das suas, olhando para o que falta em você e ignorando a força que só existe em você justamente porque nada foi fácil. E preste atenção, porque essa história não diz que basta acreditar. Não diz que pensamento positivo derruba muros. Anthony perdeu. Foi rejeitado. Sentiu medo. Treinou por anos no escuro. A lição é mais profunda. Você não escolhe as condições com que entra na luta, mas escolhe o que faz com elas. A sua diferença pode ser o lugar onde a sua estratégia está escondida. A sua derrota pode conter a instrução que faltava. E o obstáculo que hoje parece atrasar a sua vida talvez esteja construindo, em silêncio, uma força que ninguém jamais vai conseguir tirar de você. Então pense por alguns segundos. Em que área da sua vida você ainda está lutando para provar algo aos outros? E como seria a sua caminhada se, a partir de hoje, você lutasse apenas pela pessoa que deseja se tornar? Escreva nos comentários. Qual limitação você vai começar a transformar em força? A sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E inscreva-se no canal Destrave Seu Propósito, porque algumas histórias não chegam até nós apenas para emocionar. Elas chegam para revelar que o caminho não aparece quando o mundo se adapta a nós. O caminho aparece quando descobrimos a nossa própria forma de avançar. No próximo vídeo, você vai conhecer outra pessoa que foi considerada incapaz antes de realizar o impossível. E talvez a história dela ajude você a enxergar a sua própria luta de uma maneira completamente diferente.